E antes de nós falarmos das pautas principais desse encontro entre Lula e Fernandes, eu gostaria aqui de lançar para vocês alguns pontos bastante críticos no meu ponto de vista e deliciem-se com essas frases que são realmente preocupantes, né? Desde que nós começamos a ver o discurso até este final, Lula disse algumas coisas que me deixou bastante preocupado. Ele falou do problema da Venezuela. A Venezuela, todos sabemos, ela é governada com mãos de ferro por Maduro, que não pode ser chamado de presidente, é um ditador há 11 anos. Ele já está há 11 anos no poder na Venezuela. Era vice-presidente em 2012, quando morre Hugo Chávez, e assume a presidência de lá, não mais sai. Diz que a Venezuela foi vítima de um golpe, uma tentativa de golpe, e se refere a Guaidó, e fala que um problema desta ditadura venezuelana não se resolve com ameaça, mas com diálogo. Que é muito interessante para alguém que não está dialogando com os problemas internos, mas ameaçando a todo momento. Eu vou jogar tudo aqui e aí vocês façam as suas análises. Lula ainda reafirma, ao invés de criticar, eu prefiro dar conselhos. Também algo que não se aplica aqui, dentro do Brasil. O que eu quero para o Brasil, eu quero para a Venezuela. Acho que essa é a frase mais emblemática dessa resposta de Lula quando estava nesse tema, né? Ele reconhece a democracia na Venezuela, ele diz que quando a questão vai para os militares aqui no Brasil, né, ele praticamente criminalizou a ação de todas as PMs do Brasil. Ele diz que a maioria de todas as PMs de todos os estados estavam alinhados ao ex-presidente. E, apesar de ele não dizer que as Forças Armadas estavam alinhadas com o ex-presidente, ele deixa claro que as Forças Armadas deixaram de cumprir o seu papel. Então ele fala, tomara que agora isso volte à normalidade. Isso fica claro no discurso de Lula. Ele fala também de Cuba, fala da Venezuela, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas estão desnutridas, as pessoas morrem, as pessoas são presas e, ao mesmo tempo, nós estamos com essa questão do descaso com os índios Yanomamis, nós nos assustamos, nós ficamos espantados com a crueldade da desumanidade naquelas tribos e, ao mesmo tempo, nós tratamos os povos da Venezuela e de Cuba como se tudo estivesse normal, talvez estejam até pior que dos nossos povos indígenas. E, por fim, depois de ele dizer que ele não se mete em política externa dos outros países, ele se mete na política externa argentina, dizendo que a extrema-direita não pode ser eleita. Aliás, nenhum extremismo vale, mas nenhuma extrema-direita pode ser eleita porque ela não deu certo em nenhum país, nenhuma palavra sobre a extrema-esquerda, e ele termina o discurso desta maneira, dizendo que não se intromete, mas fazendo votos para que a extrema-direita não chegue a ser eleita, talvez nem concorra às eleições argentinas. Começo com a Deise Tioccari. Boa tarde, agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. Bom, boa tarde. Eu elenquei alguns pontos aqui, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente isso que tu tocou por último agora, né, Pavinato, dele falando que não se mete na política externa, mas aí ele vai lá e se mete, né? Então isso me faz pensar que o inferno sempre são os outros, né? Tem alguns pontos que eu acho importante, assim, o Maduro não foi para essa reunião por motivos bem óbvios, né? Ele já foi denunciado pela ONU, ele usa a inteligência do país para diminuir a oposição, jornalistas, ele conduz a milícia do país para defender a ele. E aí a gente tem um ponto que eu acho que é muito importante nesse discurso do Lula, que a gente tem que pensar, assim, quando ele fala da democracia da Venezuela. A democracia, por princípio básico, ela emana do povo. Em um país que não tem eleições, de onde que vem essa democracia, né? Então, não. Poderia ser um regime autocrático, mas não é. É uma ditadura, porque não existe eleições há mais de 10 anos naquele lugar, né? E todo esse uso da inteligência e da máquina estatal ao favor do líder é uma das grandes características da ditadura, né? Então, quando o Lula faz essa comparação
e coloca uma linha da democracia dizendo que o Maduro está nela, isso representa um pensamento político que causa preocupação. Também me causa um pouco preocupação nesse discurso dele, essa questão de atacar as polícias, né? De novo, todos aqueles que apoiaram o governo anterior de alguma forma, e não foram todos, né? Toda generalização ela é burra, mas todos aqueles que apoiaram o governo anterior, eles continuam sendo vistos como inimigo. Então, no discurso vamos unificar a nação, mas na prática vamos dividi-los e vamos continuar a segregação, né? Isso é preocupante. Coronel Telhado, até porque democracia, a gente tem a péssima mania de confundir democracia com voto, né? Votou é democrático. Não é bem assim. Não é assim. Tem a democracia lá dos antigos, da Grécia Antiga, que excluía mulheres, excluía crianças, excluía escravos, excluía todos aqueles que não eram cidadãos. Então, por reino. Exatamente. A coisa mudou muito, evoluiu muito. A democracia é um conceito que evolui como a civilização evolui, como a ciência evolui. E hoje a gente falar de democracia e confundir apenas e tão somente com o voto, isso é irresponsável. Uma pessoa que defende a democracia tem que defender, acima de tudo, os direitos humanos, a dignidade de um povo, e não dá para você defender um país se dizendo um democrata, fechando os olhos para os crimes humanitários que nós vemos em Cuba e na Venezuela. Sem dúvida. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos aqui da mesa. A democracia que ele se refere, Pavinato, a democracia que nós conhecemos é o governo do povo, né? É meu povo, mas o deles, essa democracia deve ser o governo do demônio, por isso que é democracia, só pode ser isso, porque eles só partem para o lado ruim. A democracia para eles é tudo que não serve para a gente. É a falta de direitos humanos, é a falta de diálogo. Então, o que nós vimos desses 25 minutos de tortura, que eu ouvi esse cidadão falar 25 minutos, é uma tortura. Porque o que ele falou são muitas coisas que a gente fica assustado de ouvir. Eu até marquei alguns pontos aqui. Primeiro, ele parecia mais o advogado da Venezuela e não o presidente do Brasil, porque o que ele estava defendendo a Venezuela era uma coisa assustadora, né? Parece mais advogado da Venezuela e não o presidente do país falando. E ele fala em diálogo, fala em conversa, justamente coisas que nós sabemos que não existe. Eu estou na política há 10 anos, em várias ações aí que a gente teve politicamente envolvido contra o PT. A gente sabe que uma coisa que não existe é diálogo. Só existe o interesse deles. Tudo que interessa para eles é bom. Se não for do interesse deles, não é democracia, não é direitos humanos, não presta. É só o ponto de vista deles que interessa. Então, essa é a democracia deles e esse é o diálogo deles. Totalmente conturbado, totalmente deturpado. Uma outra coisa que ele fala aqui, eu quero para o Brasil o que eu quero para a Venezuela. Meu Deus do céu. A gente, se for comparar o Brasil com a Venezuela, então nós estamos perdidos. Não tem que querer nada, não. Nós temos que melhorar o Brasil e não nos equipararmos ou querermos ser uma Venezuela. Porque a gente vê justamente lá a falta da aplicação dos direitos humanos. Ele fala que vai trabalhar para que os cidadãos venezuelanos retornem para a Venezuela. Isso é o que eles não querem de momento, mas nem pagando $1 milhão, porque eles sabem que lá não existe direitos humanos, não existe respeito. Aquelas pessoas que fugiram da Venezuela, fugiram porque estavam ameaçadas, até com a cassação dos seus... Não quero fazer nenhuma analogia a outro país, mas estavam sendo caçadas por sua opinião, por seu pensamento. Então, essas pessoas não querem voltar para a Venezuela. É uma coisa lógica, é uma coisa que não vai acontecer de jeito nenhum. E uma coisa que a gente nota que sempre a linha do PT, para não falar do presidente, é aquela linha de sempre falar o que eles fazem, mas culpando os outros por aquilo. Fala em falta de democracia, falou várias vezes no governo Bolsonaro, falou dos militares, um erro imenso que eles estão cometendo. Falou que está apaziguada a situação dos militares. Não está apaziguada. A situação dos militares é muito crítica nesse momento no Brasil. Essa queda do ex-comandante general Arruda trouxe um mal-estar muito grande no meio da oficialidade da tropa. Por quê? Porque nós já estamos com um momento difícil, um momento novo, um momento totalmente instável para o Brasil, e o próprio comandante que foi excluído pelo presidente, depois de praticamente 20 dias, é excluído do comando. Isso é horrível para a tropa, é muito ruim. Isso está trazendo uma estabilidade. Então, falar que está tudo certo é mais uma mentira que não está, não. A situação está bem conturbada. E aí acabou envolvendo a Polícia Militar, acabou envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Eu não entendo esse tipo de pensar, porque você vê tanto na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em todos os países aí que são chamados países de esquerda, os militares são sempre trazidos para o lado do presidente no sentido de apoiá-lo, inclusive. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a esquerda faz questão de arrebentar os militares como se eles fossem culpados no que está acontecendo. Isso é um erro crasso e é um erro que coloca o governo numa situação
bem complicada, porque aqueles deveriam estar defendendo, acreditar no seu comandante, acreditar no seu presidente, já não estão assim, estão totalmente sem rumo, estão totalmente insatisfeitos. Então, muita coisa que ele falou nessa tortura que nós vimos em 25 minutos não condiz com a realidade. Continua sendo, não vou falar que está mentindo, que é uma palavra feia, mas continua sendo incauto nas coisas que ele fala. Olha, 25 minutos para a gente, né? Porque já estava acontecendo. Nossa, é tortura, hein? Agora, o Felipe, com esse discurso, né, o Lula ele teve uma grande oportunidade para se destacar internacionalmente depois dos atos do 8 de janeiro, isso é fato. Um discurso como esse, em que ele afaga Maduro e afaga a ditadura dos Castro, ele não joga dúvidas sobre a verve democrática das ações de Lula no cenário internacional? Pavinato, uma questão que eu acho extremamente importante colocar na mesa é a incapacidade da esquerda em geral, nisso coloco o presidente Lula, de criticar a Venezuela e Cuba. É impressionante como a esquerda em geral não consegue falar que a Venezuela e Cuba são ditaduras. Né? Tem esse problema, né? tem essa questão, né? Esse é o primeiro ponto. Você acha? Você tem algum... Esse que é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Por que será? É medo do espelho, falar que esquerda é ditatorial. É uma questão assim que ultrapassa qualquer tipo de lógica, né? As pessoas têm medo de esquerda, falam, Venezuela e Cuba são países ditatoriais, né? Esse é um ponto que eu acho principal para colocar aqui. A incapacidade da esquerda de se olhar e fazer crítica a outros partidos de esquerda e outros governos de esquerda no mundo todo. Isso é um problema, não é? Agora, o que eu queria colocar aqui é como o Lula tem uma capacidade, né, de pautar muito bem a imprensa. Né? Está aqui no programa e passou 30 minutos a entrevista do Lula, né, e ocupou os espaços todos de imprensa. Né? E, então, esse é um governo que vai se ater ao simbolismo em geral. Né? Vai segurar os símbolos ocos, né, e superficiais, vai pautar esse governo do começo ao final. Né? E os 100 dias, né, do governo é um marco importante para a ciência política. Né? Então, o Lula está utilizando esses 100 dias para mostrar mais ou menos o que ele está querendo, né, colocar como a base do governo dele. E ele mostrou claramente que vai ser o fortalecimento da relação do Brasil com os países do Hemisfério Sul. Né? O fortalecimento do Mercosul, né, da questão do Brasil com a Argentina, com Paraguai e Uruguai, Bolívia e talvez a Venezuela, que deve voltar para o Mercosul. Pelo discurso do Lula, a Venezuela que foi suspensa do Mercosul deve voltar para o Mercosul. Né? Claramente, ele vai conseguir colocar isso em pauta. Não é? E também a relação do Brasil com os países da África em geral. Não é? Então, dá para ver claramente que o Lula vai buscar o fortalecimento da relação exterior com os países do Hemisfério Sul. Não é? E outro ponto importante que eu queria colocar aqui também, né, é como a esquerda tem incapacidade de apontar o dedo para um país e falar que é ditatorial, né? O Bolsonaro, né, e o governo de direita também vindo pelo Bolsonaro, apesar de ter falado mal de Cuba e ter colocado críticas à Venezuela, ele também se aliou a país do Emirados Árabes, que é a ditadura, né? E a Orbán da Hungria, que também é uma autocracia eleita também lá na Hungria, né? Ou seja, dá para ver que há uma incoerência lógica dos dois lados da mesa. Ninguém sabe o que é democracia, Abissoli. Pois é, Pavinato, a grande dificuldade é a gente misturar, às vezes, o que a gente chama de pautas de costumes ou de acreditar naqueles que falam aquilo mais próximo do que eu gosto, com o que realmente são as coisas maiores do que as vontades pessoais, que é a chamada democracia, né? Eu costumo dizer sempre, olha, as pessoas aí estão defendendo Lula, isso e aquilo, criticavam o Bolsonaro por algumas coisas, que algumas até eu sou crítico, mas, enfim, o que não dá é porque você é crítico a algumas coisas de um, não reconhecer os erros do outro também. E aí nós vemos um discurso como esse de alguém que vem, pega uma vitória falando em frente ampla democrática. Estamos falando em frente ampla democrática, democracia. Estamos falando numa condição financeira que o país vive, tentando apresentar a solução que não é fácil. E ninguém conseguiu tirar aqui da cartola nenhuma solução rápida e mágica para salvar o Brasil da situação econômica que está. E aí a gente vê um discurso desse e fica ainda mais preocupado, por quê? O Brasil, sem resolver sua situação econômica financeira interna, parece que quer ser o primo rico, aquele que vai lá ajudar a estender a mão para os países vizinhos, para economias quebradas, sendo que nem a nossa está estável para poder fazer isso. Segundo, defender ditaduras como democracias. E aí as pessoas fazem de conta que não é com elas. Ah, mas eu sou apoiador do Lula, deixa ele falar lá da Venezuela com Maduro, isso não tem a ver comigo, deixa ele falar de Cuba, isso não tem a ver comigo. Claro que tem a ver com você, sabe por quê?
Porque esse pseudo-discurso altruísta, e a gente está cheio de egoísmo na sociedade, a gente gosta de olhar alguém que olha para o outro com um olhar de cuidado, com um olhar de atenção, mas esse pseudo-discurso, na verdade, tenta construir um raciocínio da manutenção no poder de alguns tipos de governo. Governos de esquerda, governos que tentam se perpetuar por meio de algumas culturas que parecem ser normalizadas, aliás, que tentam se normalizar para parecerem normais. E é justamente normalizando ditaduras e fazendo parecer que essas ações são democracias que possibilitaria, se necessário fosse, que o Brasil também fizesse algum tipo de complacência com esse tipo de prática ou de cultura política. E eu digo isso porque você tem que olhar indicadores. O Pavinato muito bem colocou aqui no início. Você que defende esse tipo de discurso e que defende que a sociedade seja melhor atendida por um líder representante, chefe de governo, chefe de Estado, qual é a situação das pessoas nas ruas, lá em Cuba, lá em Venezuela? Você que é defensor da cultura, da inserção, que é intelectual, qual é a condição que essas pessoas que fazem o que você faz aqui no Brasil têm lá nesses dois países? Você que é defensor de minorias, que são minorias radicalizadas, não assistidas, qual é o espaço que essas minorias têm nesses países? Você que briga por saúde, por atenção ao melhor atendimento médico, condições mínimas como os Yanomamis precisariam ter aqui no Brasil, qual é a condição dessas pessoas na área de saúde nesses dois países? Então é essa a reflexão que eu faço. Se você não consegue enxergar de forma maior que o conceito da democracia está em xeque por um projeto pessoal e de perpetuação de poder de grupos políticos com agendas maiores do que as próprias agendas nacionais, eu pergunto, olhe para as pessoas desses países e pergunte se é o que você concorda, se é o que você espera que as pessoas tenham como tratamento de um chefe do executivo.